pessoal. Pessoal, o tema do nosso vídeo hoje é biopirataria. Então, começar pelo primitivo pirata. Isso no conceito da língua portuguesa. Também está traduzido para, ou a origem são outras línguas. É igual bandido, ladrão, corsário. E pode ser também definido como pessoa que enriquece à custa de outrem ou de outros. Aquele que pirataria, que assalta os outros. Ficou muito comum no período, no ciclo das grandes navegações. Inclusive os britânicos foram um dos maiores incentivadores, estimuladores do pessoal que atacava navios, onde, segundo alguns historiadores, de embarcação de bandeiras portuguesas e espanholas, né, que eram as grandes nações dentro do ciclo das navegações. Bom, se a gente for pegar mesmo pirataria, o que é pirataria? O conceito de pirataria tem que ficar bem claro para vocês, para não cometer determinados enganos. O canal às vezes não vai explorar de uma maneira tão definida, mas vai procurar fazer o que seja mais próximo possível da realidade. Pirataria, no conceito do mundo moderno, nos dias atuais, vamos pensar, é você pegar material, propriedade intelectual de alguém e usar em benefício próprio. Exemplo, se eu pegar um disco, uma gravação do Raul Seixas e reproduzir em quantidade e revender e vender, eu estou me apropriando de material de produção intelectual alheia. É crime perante a lei vigente, a lei do país. No entanto, é importante ficar saliente, eu vi uma discussão no grupo de Abelha, mas quem nunca comprou um DVD pirata, sei lá. Então a pirataria ela entra nos Estados Unidos é mais séria, a legislação lá é mais vigente, mais forte. Por exemplo, se alguém se autorizar a pegar principalmente questão de softwares, vai pagar. E a legislação lá pune fortemente, diferente do Brasil, que tem, a gente sabe como é que lamentavelmente acontece aqui. Então, eu, por exemplo, eu sou docente do ensino básico. Eu pegar um material, um texto, dependendo da situação, uma música executar na escola não está errado. Eu mesmo peguei música do Raul Seixas trabalhando matemática, claro que de uma maneira mais lúdica, para poder o aluno quebrar um pouco toda aquela... tem toda uma estigmatização da língua da matemática, todo um preconceito, inclusive, que fica até aquela questão, quem inventou a matemática não foi Deus na matemática, é uma ciência inventada pelo homem. Ao pegar uma música chamada Os Números, que é interessante, do Raul Seixas, é muito engraçada essa música. Outra que eu peguei quando a gente estava trabalhando na Caatinga foi Capim Guiné. Eu acho que é do Raul Seixas, e tem outro autor, agora não lembro quem são o outro autor. Mas o fato é que é uma música também que retrata a Caatinga. Já peguei Asa Branca, Luiz Gonzaga também para retratar animais endêmicos da Caatinga, então, basicamente a Asa Branca, mas aí todo dentro da música para entender, trabalhar a biodiversidade da Caatinga. Peguei a música do Titãs, que é o Pulso, que fala de doenças na parte de microbiologia. Eu peguei para trabalhar. Então, quando eu gravei obviamente foi em pendrive, levei para a escola, eu tenho esse material adquirido, e executei dentro de sala de aula. Isso não é proibido, isso não é pirataria, então fique bem claro. E o que é biopirataria? Biopirataria, pelo um conceito mais internacional, mais abrangente, inclusive, a gente encontrar lá da Rio 92, Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, exploração, manipulação ou comercialização internacional de recursos biológicos que contrariam as normas da Convenção sobre Diversidade Biológica de 1992. Bom, essa conferência ela foi
pensar, aniversário de 20 anos da primeira conferência desse nível que aconteceu. Ela aconteceu em Estocolmo, na Suécia, no ano 1972, portanto, há 48 anos. Já era uma preocupação dos europeus por conta da questão da perda. Olha, tem meio século que aconteceu a primeira. E, claro, que muita justificativa, eu acho isso um absurdo, desejo deixar bem claro. Ah, mas os europeus, mas os norte-americanos, mas os asiáticos, não importa, o caso é nosso. Eu não tenho que reparar o erro alheio, eu tenho que evitar o meu erro. Eu vou dirigir alcoolizado porque o outro condutor está dirigindo alcoolizado. Eu vou assaltar um banco porque o outro está assaltando. Eu vou dar golpe porque o outro está dando golpe financeiro. Não, isso não justifica. É um absurdo. Então, essa conferência de Estocolmo, ela foi justamente por conta já de uma preocupação dos europeus. Claro que não só tinha europeus. E sempre, mais sempre, desde a época, os Estados Unidos da América e a China, então, poucos outros países do mundo árabe, se recusando a assinar qualquer tratado, qualquer acordo de minimização, vamos pensar em redução de poluentes. E aí, por que eu estou falando isso? A biopirataria no Brasil, claro que a gente fala de uma questão, aqui pela definição, é algo internacional. Mas por que não está em algo internacional? No Brasil existe já, de fato, pesquisadores que falam de uma biopirataria dentro do país. E se a gente pegar a definição lá do Wikipédia, fala que dentro do país não há uma conclusão definitiva. Mas desde o século XIX que vem se pensando, século XIX, por conta de plantas e animais que o europeu levaram para lá, para aquele continente, o velho continente chamado, o antigo continente, o velho mundo, que era animais tudo, vamos pensar, recursos biológicos já utilizados aqui pelos povos, as tribos nativas, e tentaram transformar. O incidente mais grave que a gente tem quando a gente fala em biopirataria, aí eu estou falando, tem que deixar claro que é, de fato, o que é regido pelo que está lá é algo internacional, é levar material biológico de um país para outro, é o incidente, vamos pensar, o episódio que ocorreu no ano de 1998, quando o Japão patenteou duas plantas do bioma amazônico, que foi o cupuaçu e o cacau. Isso criou todo, desde o momento que o Japão fez isso até o desfecho, 2004, vamos pensar um certo desconforto diplomático. E aí, nesse caso, só no ano 2004 o Japão conseguiu rever e retirar dentro lá da sua lei, etc., das suas normas, dentro de todo o processo lá, que as plantas devolver para o Brasil, porque de fato as plantas brasileiras, eles patentearam essas duas plantas, tá? Então tem vários casos que a gente pode citar. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de biomas, não cita todos, mas cita alguns biomas. São 38 milhões de animais da Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, Caatinga, trafegados internacionalmente por ano. É um número bem significativo. De cada 10 que eles levam, retira de seus ecossistemas, apenas um chega ao destinatário. Por vários fatores, morte, por maus tratos, eles fazem todo tipo, por exemplo, abelhas, aí eu tenho que falar que quando é abelhas, tem sido retirado do Brasil e levado internacionalmente. Então, nesse caso, está classificado de biopirataria. A ponto de já ter visto várias abelhas brasileiras na Europa, na América do Norte, através de vidro, no continente asiático, até na Oceania. Tá? Então, isso tem contado, mas principalmente passos e peixes. Por exemplo, peixes que eles usam como ornamentais, claro, tem alguns que são liberados, controle dos órgãos ambientais, peixes somente da bacia amazônica, esses peixes são levados para fora, répteis, aves, especialmente os pitritáceos, é muito comum, mas as abelhas, aí eu quero chamar a atenção. Para Silva et al., 2019, ele diz que biopirataria é biogrilagem. É um documento, se eu não me engano, está publicado, é da USP, está publicado lá na revista de São Paulo.
mas ele disse que é a biogrilagem. E de fato sim. O que tem acontecido, o que tem sido justificado? As abelhas. Como o Brasil é um país grande, um país continente, uma diversidade enorme, tanto climático, que aqui basicamente a gente diz, nós temos o clima tropical, úmido, Amazônia, tropical seco, o semiárido, subtropical, vamos pensar a parte do sudeste e do sul do Brasil principalmente, mas não é só bem isso. A gente tem outro subclima dentro desse país. E aí as abelhas são os mais atacados. É bonito ver ontem o pessoal comemorando o Dia Mundial das Abelhas, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU. Todavia, é importante salientar que não é só aquilo que precisa ser feito, precisa ser feito mais, precisa ter preocupação. E aí o pessoal diz, chamar a polícia. A polícia eu acho tudo bem importante, mas é uma questão que passa mais por uma questão de educação mesmo, que base é a família, de uma conscientização que você não pode tirar o animal daquela região e introduzir no outro. Inclusive, para fechar o vídeo, é importante salientar que existe, já foram várias pessoas entrar em contato comigo e dizendo que o pessoal está vendendo abelha da seguinte maneira: eu venho aqui no semiárido, pego a abelha num momento que é favorável, que a abelha está bem, mas em qualquer momento pode estar bem, levo para uma região onde o clima na verdade é semelhante, não semelhante, mas não é um clima frio. Por exemplo, as abelhas do semiárido não suportam baixas temperaturas. Baixo que eu estou falando é lá em torno de 15, 16, principalmente baixando de 10 graus Celsius, aí complica. Leva para essas localidades, mostra e vende essas abelhas. E qual é a justificativa que as abelhas vão definhando depois, quando chega o inverno do sul do Brasil, do próprio sudeste, é que as abelhas, o cara não soube criar. Não foi que não soube criar. E dizendo ainda a mentira escancarada, que estão adaptando a abelha. Ninguém adapta bicho. Pode aclimatizar, é importante deixar isso bem claro. Então leva esse bicho que está aqui no semiárido para o sul, sudeste do Brasil e até para fora do país, é crime ambiental e é um crime sério. Então, as leis existem, não tem nada de errado, a polícia existe, a polícia faz o seu trabalho correto, porém, o que precisa fazer? Uma conscientização. Existem grupos só de comércio ilegal de animais, de tudo. Tem de pássaro silvestre, tem de abelha, a abelha está nesse foco, está nesse rol. Tem de peixes, de répteis, ou seja, da fauna brasileira. Existe isso. E isso está deixando bem sério, está criando problemas seríssimos. A introdução de doenças em outros ecossistemas, porque a gente tem, como eu falei, o Brasil é um país continente, um país enorme, não sei, talvez maior do que a Europa, a parte norte da Europa, o norte da Europa, enorme. Aí com tudo isso vai acontecer o que a gente está vendo aí. Aí não adianta ficar dizendo, discutindo igual o pai, chamando. E outra coisa que é complicado, é usado tudo como meleiro. Quando tem o biopirata, que é aquele cara que tem dinheiro, chega ali para o meleiro é um cara rude de um modo geral, aqui com todo respeito, sem preconceito, sem subestimar capacidade, mas é o cara que não foi à escola, é o cara que nunca leu basicamente nada, hoje até mais atualizado, por conta das mídias, do trabalho todo, mas no passado era isso. Ele vai no local, chega lá para o meleiro e diz, olha, eu compro essas abelhas, portanto, o meleiro está lá no meio do mar, não tem nada, não tem dinheiro, não tem nada, ele vende. E o cara chega lá, tira 10, 15, 20, 30, até 100 abelhas de engalho, leva ali para o sudeste, chega lá, passa por uma caixa, vende 600, 800, sei lá, 1000, mais do que isso, depende. Tem o robista, colecionador, que ele quer aquela abelha. Ele não interessa se aquela abelha vai morrer, o negócio dele é ter aquele animal. Então, que fique bem claro que a biopirataria é uma coisa que hoje não sou eu que estou definindo, várias pessoas que têm todo esse histórico e que hoje está sendo tratado no Brasil, e nossas espécies, eu estou falando de abelha, o canal fala de abelha, mas nossas espécies sofrem muito. O exemplo mais clássico, aqui do lado de Curaçá, Bahia, foi a ararinha azul que foi levada, foi extinta do ambiente, o último indivíduo foi pagar 500 mil, e aí estão tentando reintroduzir, é um trabalho belíssimo, vamos dizer, levantar aqui, na verdade, aplausos para os cientistas, todos eles estão preocupados com essa questão, tentando reintroduzir no seu local, no seu habitat natural. Mas nós temos várias espécies ameaçadíssimas, tá? E dentre elas está principalmente as abelhas, ok?